de estar testificando, eu hoje, como um pouco antes, quando nós começamos a conversar, antes de chegar a entrar no ar, eu tive um insight assim que, é, é, e acho que eu falei no começo da gravação, da importância de nós testificarmos com as coisas que acontecem e dizendo para as pessoas que trabalham conosco, que vão ver essa gravação, enfim, e as que estão online, como é importante a vida espiritual, porque ela é todo momento, ela não é um determinado a hora, um determinado local, como as pessoas religiosas pensam, que é ir num certo igreja aí que é uma edificação, né? Então, por exemplo, outro insight que eu venho tendo é o seguinte, poxa, as pessoas não ouvem. Aí vem uma outra coisa que você vê eu falando sempre, é a hipocrisia, né? Porque a hipocrisia o que que é? É quando você ou vê se você confere aí, se confere com a Bíblia, porque na verdade não é o que eu acho, você acha, mas o que que a vida espiritual, ou seja, a Bíblia nos revela, né? É nesse sentido. O testemunho é da revelação. E às vezes você está numa fase de reflexão sobre aquilo lá. É, não ouve, e às vezes ouve, como você falou, e responde antes de concluir. Agora, tem mais uma coisa interessante, Adilson, que é por que não pergunta? Porque não é possível a gente entender, pelo menos eu não tenho capacidade da pessoa falar e eu entender de primeira. Você vê, há pouco eu te perguntei, fala de novo desse provérbio, do provérbio ou desse versículo, né? Por quê? Apesar de ter ouvido, eu queria me aprofundar mais naquilo que você disse, né? Então, por que no diálogo as pessoas ou querem falar demais, que eu acho que até o meu caso, pode ser uma soberba minha, e certamente é, e eu tenho que cuidar disso, mas pode ser do outro lado uma surdez, ou seja, a pessoa está falando que está ouvindo, ela fala ok, mas ela não entendeu. Como você vê essa história de você não confirmar o que você está entendendo? É basicamente isso, né? Tanto que o significado de hipocrisia, e mesmo da Bíblia, né? Ele está relacionado ao que? A, a falsidade, a engano, a maldade, né? Então, isso é o sentido da palavra hipócrita. Muitas vezes é um assentir com as coisas, mas não, não concordar, né? Mas eu finjo que está tudo bem. Isso. Finge que está tudo Esse é um bem. aspecto, né? E, e, Então, quando a gente finge o que nós não somos, ou fingimos aquilo que não sentimos, ou que não cremos, então, quando você entra nessa rotina, você acaba sendo hipócrita, né? Tendo uma atitude hipócrita. E ali existe também uma tentativa, né, de enganar, de distorcer a verdade, e né? pior que o enganar, quando você quer enganar uma pessoa, né? E você engana, né? Você, por exemplo, pega o celular dela, esconde em algum lugar, você enganou a pessoa e não vai falar que deixa ela procurar. Mas foi uma coisa que eu sei que eu fiz. Eu peguei o celular e escondi da pessoa. Então é enganar. Agora, o pior é quando você engana e não sabe que está se enganando. Sim, Esse é o pior. porque o hipócrita ele acaba não enxergando, ele acaba vivendo nessa situação e não enxerga os próprios problemas. Exatamente. Porque essa é a pegada do Então, demônio. lá em Mateus que fala, né, da trave no olho. Quando Do... você enxerga a trave, o cisco no olho, né, da pessoa, mas não tira a trave que está no teu. Boa, Você boa. aponta, fala assim, ó, ele está com um cisco no olho, ele está com coisa. Mas você está pior que ele. Você acaba não Exatamente. enxergando, né? Exatamente. Você lembrou bem. Eu tinha esquecido desse.
desse termo, né? Que você vê o Jesus ele cisquinho. fala, Ah, hipócrita, né? Tira primeiro a trave do teu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do teu irmão. olha que sabedoria. Então, a Bíblia ela está cheia de sabedoria, né? Vinda direto de De Deus. Cristo. E a gente recebe discernimento disso através do quê? Do Espírito Santo que habita em nós. Então, mas é o versículo ele faz você pensar, né? Sim, Do cisco, da trave, né? Porque a trave no sentido é que é uma coisa bem pior do que o cisco, né? exato. Uma coisa muito pior do que o cisco do outro é o que você tem na trave. E eu associo isso, quando eu percebo isso na pessoa, eu falo que ela é acusadora. Ela acusa. É uma outra forma de falar a mesma coisa. Não é isso? Eu acuso o outro, mas eu não vejo eu. Não vejo. É. Tinha um pastor, ele falava sempre assim, né? Que o acusador, não sei se vai aparecer minha mão aí, está aparecendo. Aparece perfeitamente. Então, você tem um dedo apontando para frente, mas tem três apontando para você. É, entendi. Entendeu? É. Entendi. Você acusa, você aponta um dedo, mas tem outros três apontando para você. E às vezes a pessoa não leva em consideração isso, né? É, Então, uns perdem um dedo, outros querem perder três. Pô, dá pra ela. infelizmente é isso. E a Bíblia tem muitas coisas que falam dessa atitude de hipocrisia, né? E dá muitos exemplos, né? É, a, por exemplo, lá em Provérbios mesmo, fala, né? Como dente quebrado e pé sem firmeza, assim é a confiança numa pessoa desleal, né? Uma pessoa hipócrita em tempo de angústia. Então, são muitas coisas, né? Jesus dava muita ênfase à questão da hipocrisia. Né? E aqui no final dos tempos, né? Todo hipócrita não vai entrar no reino de Deus, não. Aqui fala lá em Mateus mesmo, fala que o Filho do Homem, né, enviará seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. E outras versões falam os hipócritas. Né? Agora, Nilson, o que você acabou de dizer, eu vou falar de uma outra forma para ver se como soa para você. O, Você falou que não entra no reino de Deus os hipócritas, né? Sim, Eu tenho dito assim que todos nós temos um pouco de hipocrisia, né? Ou de soberba. Na verdade, nós, como filhos de Deus, eu tenho que ver em mim tanto a soberba como a hipocrisia, como outros males, e arrancar de mim. São os entulhos que eu tenho que arrancar. Concorda? Exatamente para poder estar limpo para o reino de Deus que virá. aí que entra Ah, uma coisa importante. O hum, Espírito Santo em você te adverte em cada momento desse. Aí exatamente. vai entrar o quê? O arrependimento e Isso. a confissão. Né? A restauração através de Cristo, pelo perdão que ele já nos dá através dele, e a nossa mudança de vida. Arrependimento, É, né? Que é mudar. e o verdadeiro perdão, na verdade, ele vem do arrependimento, né, Deus? Sim, exatamente. Você se arrepende, muda de direção, confessa, né? E pede perdão em nome de Cristo Jesus. E E esse, recebe esse perdão. e esse confessar, na verdade, é um confessar com o próprio espírito, né? É admitir Sim, isso, né? confessar a Deus. Confessar a Abrir a boca Deus. e falar para Deus: olha, eu É, me arrependo esse meu pecado em nome de Cristo Jesus. Porque o Espírito, naquele que nasce de novo, ele incomoda. Qualquer atitude que você toma e sai da linha da palavra, ele vai te incomodar. é Ele vai te impressionante. incomodar. E Incomoda, aí meu? você tem que orar,
focar, né? E buscar. Tanto que esse negócio que nós falamos,